Vamos nos sentar, vamos para mais um capítulo do Meu Caro Amigo. Temos algumas pessoas de pé aqui ao lado. Nós temos agora alguns lugares vagos aqui, ó, aqui na frente do pessoal dos juniores adolescentes que se batizaram. Eles vão para as classes agora. Então o pessoal do apoio pode indicar a galera que está aí de pé. Tem lugares aqui também, alguns aqui à esquerda. Nós estamos em Atos capítulo 21. Vamos a partir do verso 15, Atos 21, a partir do verso 15. Paulo, a semana passada, esteve na casa de Filipe, o evangelista. Você se lembra da história emocionante de Paulo na casa de Filipe. E ele está indo a Jerusalém. Nas cidades onde Paulo passou, nós passamos por todas as viagens de Paulo. Nas cidades onde ele passou, sempre havia uma palavra dizendo: lá em Jerusalém te esperam perseguições e cadeias. E Paulo mesmo assim dizia: eu vou. Havia dentro dele algo de Deus, da sua vocação, do seu chamamento, da sua responsabilidade missional, do plano do Senhor na vida dele. Ele sabia que era para lá que ele tinha que ir, viesse o que viesse. Vamos lá então. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glórias a Deus e disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles, pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você. E que pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. E quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas de que toda Jerusalém estava amotinada. Então esse, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. E ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo.
O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mate-o. Senhor, fala ao nosso coração em mais esse trecho da Tua palavra. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Paulo vinha da sua 3ª viagem. Era uma comitiva. Pode ser que Timóteo já estivesse em Éfeso, tenha ficado lá. Mas a verdade é que pelo menos Lucas, Silas o acompanhava, e Trófimo, que está dito aqui. A narrativa é na 3ª pessoa, então Lucas está falando do grupo, nós. Fala de Paulo e de nós. Pode ser que Sópatro, Aristarco, Secundo e Tíquico também estivessem juntos, porque eles estavam juntos com Paulo nessa 3ª viagem. Eles chegam em Jerusalém e vão se encontrar com Tiago. Aqui Tiago é o irmão de Jesus. Na carta aos Gálatas, Paulo fala que é o irmão do Senhor que está em Jerusalém. Então não era o Tiago o discípulo, você sabe disso, nós já passamos por Atos capítulo 12. Tiago, que era o irmão de João, já tinha morrido. Ele foi morto ao fio da espada na perseguição contra os cristãos em Atos capítulo 12. Pedro e João não aparecem na igreja, a gente não sabe por quê. Deviam estar em algum outro lugar, mas a verdade é que a figura de Tiago, mesmo não sendo um dos apóstolos, era a figura da pessoa principal dentro da igreja em Jerusalém. E os presbíteros, a palavra presbítero significa anciãos, os de mais experiência. Havia um grupo que liderava. O próprio Tiago disse que milhares de pessoas, de judeus, estavam crendo em Cristo, em Jerusalém. Jerusalém era a primeira igreja. Ali aconteceu o movimento com os apóstolos, já passamos por Atos capítulo 2, o surgimento da igreja que nascia na cidade de Jerusalém. Tiago era essa pessoa e Paulo vai até ele. Vai com esses irmãos, com a sua comitiva, e a comitiva de Paulo, que vem das viagens, que conta o que aconteceu com os gentios, se encontra com a igreja em Jerusalém, Tiago e os seus presbíteros. Esse encontro, ele é muito difícil da gente compreender em alguns aspectos, e a lição que ele traz também é aquela lição doce e amarga ao mesmo tempo. Lucas conta aqui o diário de bordo. Paulo chega e começa contando para todos eles o que aconteceu nas suas viagens. Da primeira viagem eles já sabiam, porque você se lembra que depois da primeira viagem, Paulo vai a Jerusalém e conversa com Tiago e os presbíteros sobre o fato de que gentios estão aderindo à fé. Lembre-se que na cabeça deles nessa época, ainda nós estávamos num movimento de separação entre judaísmo e fé cristã. A coisa ainda era misturada. Você virou um cristão, significa que você é também um judeu? Isso aí ainda não havia se feito essa separação completa que a gente acredita que aconteceu em 70 depois de Cristo, ou a partir do ano 70. Então nós estamos assistindo um momento de separação e de cisão. E é nessa primeira viagem que eles decidem que se um gentio se converte, ele não tem que cumprir a lei de Moisés. Ele não vai comer carne sacrificada, nem carne sufocada, vai se abster das relações sexuais ilícitas, da promiscuidade, mas não precisa cumprir a lei de Moisés. E é isso que Paulo ensina em todas as suas viagens. É isso que ele diz em todas as viagens. E ele vem contando que muitos gentios se converteram, que muita gente não judia se converteu. Diferente de Jerusalém, onde a avassaladora maioria eram de judeus que aderiram à nova fé em Cristo. Com uma grande diferença: o gentio não tinha referência em Moisés e nem na lei, mas o judeu sim. E a igreja de Jerusalém é a igreja mais judia de todas. Afinal de contas, ali está o templo,
as festas, as cerimônias, as celebrações. Nesse exato momento, eles estavam prestes a começar a festa do Pentecostes, uma festa muito tradicional, e vinha gente, judeus, de todo o mundo conhecido da época, afluíam para Jerusalém para celebrar essa festa. E Paulo, nessa época aqui, ele já tinha escrito algumas das suas cartas. A carta aos Romanos já havia sido escrita, que é a carta onde Paulo fala que a justificação diante de Deus é feita pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. É nessa carta que Paulo fala que a justificação é pela fé, é nessa carta que ele diz que o verdadeiro israelita não é aquele que tem um sobrenome judeu, mas aquele que crê em Cristo. A partir da carta aos Romanos, a palavra Israel muda de sentido. Não é mais um país, não é mais uma nação, mas é a união de todos aqueles que creem em Cristo. Esse é o novo Israel de Deus. Ele faz uma separação na carta aos Romanos. Nessa época, no final da terceira viagem, essa carta já estava escrita. Nós acompanhamos a história das viagens, mas o relato de Atos não tem a história das escritas, ou dos escritos, é paralelo. Mas pode crer, irmão, estou falando a verdade. A carta aos Gálatas também já tinha sido escrita. E a carta aos Gálatas é a declaração de independência dos cristãos. Independência ou morte, nós não somos judeus. Ele fala sobre sermos antes guiados pela lei e agora guiados pela graça. Ele diz até que aqueles que estavam na lei eram como escravos, que tinham o tutor que era a lei, e agora estavam livres no tempo do Espírito. É na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, que Paulo fala que aqueles que creem num outro evangelho, que não é esse de Cristo, não creem no evangelho. Ele diz que é um não evangelho. 1 Coríntios também já havia sido escrita, apesar de que não há muito ali, há muita coisa particular, mas essas cartas já existiam. E há uma coisa interessante, quando a gente lê Tessalonicenses, se eu não me engano, a indicação de Paulo para que uma carta seja lida em outra igreja. É assim que as cartas começam a circular e serem copiadas. O Novo Testamento que nós temos hoje, no final do primeiro século, ele já era quase igual a isso aqui que a gente crê. Porque os evangelhos e as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João eram copiadas. E as igrejas tinham esse compêndio da escritura. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque o que Paulo escreve aos Gálatas, o que ele escreve aos Romanos e o que ele prega, já era de muito conhecimento na comunidade judaica. E não se esqueça que Paulo passa em todas as suas viagens, nas 3, por aquelas cidades, e em todas quase ele é perseguido. E geralmente ele é perseguido, geralmente não, 100% das vezes, ele é perseguido por judeus. Ele vai à sinagoga, em primeiro lugar, sempre procura uma sinagoga. E ali ele é achincalhado, em alguns lugares ele foi apedrejado, perseguido, chutado, em outros apenas xingado. E ele prossegue o evangelho entre os gentios. Muitos gentios se convertem. A verdade é que o passeio de Paulo, ali pela Acaia, Galácia, Macedônia, Grécia, nas suas viagens, foi marcada pela perseguição dos judeus contra ele. E na festa do Pentecostes, tem judeus de todos os lugares em Jerusalém. Os judeus que são cristãos, estão ouvindo falar que Paulo está contra a lei, isso aí pega mal para nós aqui. E aqueles que não são cristãos odeiam Paulo e querem a sua morte. E é isso que Tiago diz para ele. E Tiago diz: olha, Paulo, muito legal o que você está contando, o que aconteceu nas suas viagens, o que aconteceu entre os gentios, mas aqui o teu nome está na berlinda, os caras estão querendo te matar. Em todo o nossa região, em todo o reino onde tem judeu, todo mundo fala que você é o cara que está apostatando de Moisés. Eu sei, nós sabemos que não é assim, mas a coisa está difícil, e não tem como esconder, todo mundo vai saber que você está aqui. Figurinha carimbada. E tem judeu de tudo quanto é lugar, que já te viram. Então o legal, Paulo, seria que você fosse ao templo e cumprisse um rito. Aí Tiago diz que tinham 4 homens que estavam com um voto, provavelmente é o voto de nazireado. Alô? O voto de nazireado, onde por um tempo eles se consagravam e no final eles tinham que raspar a cabeça e oferecer um sacrifício.
Quando um judeu que iria fazer o voto de nazireado não tivesse recursos, porque ele tinha que comprar o animal, comprar a oferta, raspar o seu cabelo, era comum que uma pessoa que tivesse dinheiro pagasse pelo sacrifício. Então disseram, Paulo, por que você não paga o voto desses irmãos? Porque se você pagar o voto deles, vocês me ouvem bem aí atrás? Se pagar o voto deles, eles vão, o povo vai dizer, bom, é mentira esse negócio de que Paulo está contra os judeus, né? Você vai ter 4 testemunhas que vão te ajudar aí. E mais, Paulo passou mais de uma década entre os gentios. E para a religião, estar no meio dos gentios era você ficar impuro. Ele tinha que se purificar. Então se purifique junto com eles. Quem fazia isso era o sacerdote, por 7 dias, com 2 cerimônias, uma no 3º dia e uma no 7º. Então Paulo não só se purifica junto com eles, e o sacerdote sabia que ele tinha se purificado, como Paulo, ao mesmo tempo, além de se purificar, paga o voto. Aí você me diz assim, mas como é que Paulo paga o voto? Paulo não tem como pagar o voto, porque ele não tem dinheiro, ele fazia tendas. De onde vem essa ideia de pagar voto? Não, ele tinha dinheiro. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. E aí para fazer? Estamos dando um jeito aqui de você me ouvir melhor, mas os irmãos aqui estão ouvindo porque eu estou gravando. Então, Paulo, 1 Coríntios capítulo 16, leia aí. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Havia uma coleta sendo feita quando ele escreve a carta aos Coríntios. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Isso aqui aconteceu na 3ª viagem. Lembra? Paulo vai correndo pela Macedônia. É porque tinha uma coleta. Eles estavam arrecadando dinheiro para ajudar os irmãos que tinham dificuldade, em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém com os seus amigos e com dinheiro para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. É interessante que esse assunto não está aqui. Em Atos 24, daqui a pouquinho, que é o mesmo trecho que a gente está, Paulo diz assim: vim trazer donativos ao meu povo. Mas ao invés de Paulo dizer assim, olha gente, como é que o pessoal está pensando que eu sou contra os judeus? Eu amo vocês, eu estou trazendo dinheiro para ajudar os pobres aqui. Ele não coloca o dinheiro em questão. A oferta de Paulo para Jerusalém e das igrejas da Ásia, da Acaia e da Macedônia, ele não coloca na conta. Tipo o que a minha mão direita faz, a esquerda não saiba. Dá para entender? Ele está com o seu coração pronto para ser um abençoador. E Paulo aceita o que disse Tiago. Ele aceita. E ele diz, ok, eu vou fazer isso. Em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo diz, em 1 Coríntios no capítulo 9, ele diz assim: para com o judeu, fiz-me de judeu, para ganhar os judeus, para os que vivem no regime da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, sendo livre, eu fiz-me de tudo com todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Então Paulo falou, tudo bem, eu pago o voto deles, eu ajudo eles, eu também vou ao templo, me purifico, raspo a minha cabeça, e vão perceber que eu não estou falando contra eles, eu estou falando de Cristo. Aliás, eu estou anunciando para os judeus que o Messias chegou. Eu estou anunciando para os judeus que, na verdade, tudo que eles creram se resume em Cristo.
Eu estou anunciando que o Mashiach chegou. O Cristo está entre nós. Ele é uma nova vida. Na verdade, eu não quero destruir a religião judaica, mas dar a ela o verdadeiro sentido. Mas era muito difícil, porque havia toda uma estrutura montada em torno da religião. Primeiro, a consciência teológica deles, de que Jesus não era o Messias. E depois o peso forte de toda a estrutura do templo e do seu comércio, que nós já falamos no meu caro amigo 1, quando falamos da primeira pregação do meu caro amigo 1, capítulo 2 e 3 de Lucas. Já falamos em outras passagens nessa série. A verdade é que esses caras tinham muita violência. Mesmo Paulo fazendo tudo isso, os judeus que vieram da Ásia e conheciam Paulo de lá, disseram: é esse aqui, ó. Armaram um salseiro no templo. Não podia entrar gentio no templo, nem no pátio do templo. Aliás, haviam cartazes, cartazes não, pedras. Se você procurar na internet, você vai achar. Tem fotos de pedras arqueológicas encontradas que ficavam na entrada do templo, dizendo que se a pessoa for gentia e ela entrar no templo, é com o risco da sua própria vida. Que coisa interessante. Obviamente que no Antigo Testamento, Deus havia dito para que o povo não se misturasse com outros povos, não assimilasse a cultura dos midianitas, dos amalequitas, dos moabitas, não se curvasse aos deuses deles. Mas a ideia de que Israel era uma luz para as nações sempre existiu. É que há muita diferença entre o que Deus diz na sua misericórdia, no seu hesed para com o povo e para com as nações vizinhas, e aquilo que se transformou a religião judaica do primeiro século, exclusivista, separatista e cheia de ódio. Os gentios são impuros, você trouxe o impuro para dentro. Eles viram Paulo andando com Trófimo na cidade e julgaram que ele tenha trazido Trófimo para dentro do templo. Isso era morte. Por isso o templo tinha que parar o funcionamento, não podia se mais oferecer nada, nenhum sacrifício. Põe todo mundo para fora, fecha a porta e purifica tudo para voltar, porque as pessoas impuras atrapalham o templo de pedra. Essa é a lógica da religião. As estruturas valem mais do que as pessoas. Eu estou agora fazendo uma leitura contemporânea disso, pulando de lá para cá, onde a nossa lógica de funcionamento é mais importante do que alguém de verdade conhecer quem Deus é, onde os puros e santos não podem encostar nos impuros que lá fora estão, e essa separação é feita com ódio e violência, sempre justificada em nome de Deus. Foi em nome de Deus que o povo de Deus, com os sacerdotes de Deus, do templo de Deus, sob a lei de Deus, perseguiram e mataram o Filho de Deus. Essa é a lógica do povo de Deus, que teme o Deus, que tem a sua lei de Deus e o templo de Deus, com os sacerdotes de Deus, que são todos eles ungidos de Deus, perseguem a Paulo, que era um servo de Deus. Explica isso. A explicação é que não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Não, nós temos o mesmo Deus. Não temos o mesmo Deus. Há um outro Deus nas suas entranhas, que faz qualquer coisa com violência e ódio para manter a sua estrutura religiosa. Enquanto Paulo, inclusive tirar a vida de alguém em nome da religião. Enquanto Paulo está disposto a perder a sua própria vida em favor do reino de Deus. Que diferença! Não é muito diferente do que a gente assiste nos dias de hoje. Basta abrir sua rede social. O nosso movimento evangélico brasileiro está bem multifacetado e bem dividido, mas eu temo que talvez em sua maioria seja um movimento meramente religioso. E nas redes sociais você percebe o separatismo, o ódio, a expurgação dos impuros. Jesus disse que nós somos semeadores e que um dia Deus será o ceifeiro para separar o joio do trigo.
E quando o semeador disse para o dono da vinha: eu posso separar? Ele disse: não, o ceifeiro vai fazer isso, teu papel é semear. Mas nós, hoje, ou a religião que se manifesta hoje, ela é mais do que semeador e mais do que ceifeiro. Ela é o próprio juiz. Ela é o próprio Deus. Paulo é praticamente linchado por uma multidão enfurecida em nome de Deus, querendo sangue em nome do Senhor Deus. Por isso ele é colocado para fora, a porta do templo se fecha, a porta do templo fechou, cessou o sacrifício, aí alvoroça a cidade inteira. A religião opera sempre na força, no poder, no domínio, no controle, na lavagem cerebral e na cacetada. Eles partem para cima de Paulo para matá-lo e para linchá-lo. Dentro do templo, ou pelo menos no pátio, ao anexo, havia a fortaleza Antônia. Esse templo foi expandido, aumentado por Herodes, demorou 46 anos. Nem todos os judeus gostavam do templo, desse terceiro templo, que era o templo de Herodes. Não gostavam tanto porque a planta do Davi já tinha sido ampliada demais, não era o que Deus tinha mandado. Mas outros adoravam, porque era suntuoso e era uma beleza. No mundo inteiro se falava do templo dos judeus feito por Herodes. Por isso tinham os herodianos, que andavam junto com os saduceus. A fortaleza Antônia era para que se mantivesse a paz e o controle sobre a religião. Tinham soldados que ficavam ali de olho no pátio do templo. Eles odiavam porque eram gentios na região do templo. Mas aquele gentio tem espada, né? O gentio com espada a gente deixa. Agora o Paulo, que é o cristão sem espada, a gente mata. Porque na religião quem pode mais chora menos. O músculo fala mais do que a lógica. E o sacrifício do outro é a minha paz. Grande parte do movimento evangélico brasileiro não está no eixo do evangelho, mas na lógica da religião que controla e domina por violência, força ou poder. E o texto diz que os soldados têm que levantar Paulo, eles vão levar Paulo para a fortaleza, porque iriam linchá-lo. E quando eles levantam Paulo não consegue subir as escadas, diz o texto. Ele está fraco, ele estava muito machucado. E o povo gritando: mata, mata. Em nome de Deus, da pureza e da santidade, a gente quer violência, separatismo. Não tem a ver com conversão, não conversão, ser cristão, não ser cristão. Tem a ver com o senso de missão e de anúncio e proclamação do reino a quem está nas trevas. Paulo foi atacado pela religião de Deus, do povo de Deus, do templo do Deus, da religião do Deus da lei, do Deus do Moisés, dos sacerdotes, de Deus, ungidos por Deus, perseguindo a obra que é de Deus. E sempre tem uma interlocução. No caso de Jesus, havia Pilatos, que lavou as suas mãos, mas deu Jesus para o sacrifício, porque já que os judeus querem, é bom, porque a interlocução de Roma com o povo se dá através do templo. A gente permite o comércio, deixa eles terem o dinheirinho deles, querem matar, não está na nossa lei, mas deixa matar que eles não enchem a paciência. A gente faz o que os judeus líderes gostam e eles deixam a gente em paz. Eu lavo a minha mão porque eu acho que ele não tem culpa, mas se quiser matar, pode matar. Manda para a cruz. Porque para Roma é bom você agradar o ódio da religião. E para a religião é ótimo ter as costas quentes de Roma. Porque no fim das contas, essa história aqui vai nos acompanhar por vários capítulos nos próximos domingos. Até que Paulo chegue em Roma. E por fim ele morre em Roma, o que não está em Atos, mas é o fim. Daqui para frente é só a história da perseguição, dessa última perseguição de Paulo, que começa com a religião e termina com o poder político do Império Romano. No meu livro eu sempre indico, não precisa ler meu livro, mas se você quiser,
Não é propaganda, não é isso. Mas eu digo que quando você enxerga um saduceu abraçado com um tetrarca romano, alguma coisa boa não vai vir dali. Alguma coisa boa não vai vir dali. O tetrarca romano tem interesses econômicos, políticos, de domínio, controle, poder e ordem. E de certa forma, a religião, não o evangelho, mas a religião opera nas mesmas bases. De controle, domínio, ordem. Foi aí que foi, talvez uma das primeiras imagens, talvez não a primeira, no Império Grego isso já acontecia, no caso da fé cristã, ou do judaísmo pelo menos. Essa ligação tão forte entre a religião e o poder público. Essa coisa forte das fileiras das lideranças serem próximas. Em parte porque a religião tem o aval de Roma para cumprir o seu ódio contra o reino de Deus. E obviamente o poder de Roma tem o aval da religião para poder também seguir com o seu domínio e o seu poder. Foram feitos um para o outro. É tão bonito ver eles andando de mãos dadas. E o fruto é sempre separatismo, violência, ódio e perpetuação de poder e domínio da massa. Porque a massa foi movida contra Paulo. Isso aqui é um texto difícil de falar, mas ele é a verdade. Ele é a verdade. Tem algumas coisas que precisam ser alvo da nossa oração nessa manhã. A primeira delas é: Senhor, nunca deixa com que a minha vida e aquilo que eu sinto e faço de devoção, de adoração, seguindo o Teu Evangelho, que isso aqui nunca se transforme numa religião de mimetização, ou de cópia, ou de gestos, ou ritos que são apenas repetidos e reproduzidos sem a mínima sabedoria ou intenção do coração. Não deixa a gente virar alguém que cumpre papéis e ritos tentando mediar a nossa relação com o Senhor, a não ser Cristo. Me ajuda a manter meus joelhos sempre no chão, arrependido, pedindo que o Senhor me transforme, me perdoe, me faça uma nova criatura. Mas esse poder e esse domínio não tome conta de mim. E me ajuda, Senhor, a não ser alguém que acha que tem que impor goela abaixo das pessoas o que eu creio ou o que eu penso. Ainda que eu ame a todos, ainda que eu deseje que todos conhecessem a Cristo, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É que a religião acha que se o poder público contribuir, ela vai fazer de Jerusalém a cidade dos judeus. Mas tem uma lógica romana, você não vai conseguir fazer isso. Ele não vai vender barato isso para você. Ele é que acha que controla você e tudo vira Roma, não Judeia. Para que não aconteça dentro das nossas quatro paredes. Você viu quem entrou na igreja? Você viu quem está aqui? Você viu quem está de mão dada? Dane-se. O que você tem a ver com isso? Você deveria estar feliz. E não achando que tem impureza aqui dentro. Tem gente querendo ouvir o evangelho. Rapidamente a religião toma, a gente toma rápido, conquista a nossa cabeça, e quando a gente vê, nós estamos dando tiro de bazuca em nome da santidade. Porque o que nós acreditamos no fim das contas é em controle, domínio, poder, susto, medo, ameaça e violência. E não na graça e na misericórdia. A religião produz morte em nome de Deus para perpetuar o seu sistema. Mas os Paulos estão dispostos a morrer por si próprios, morrer para si próprios, entregar a sua vida para que o reino de Deus prossiga. E essa é a nossa história. A segunda coisa que a gente deve orar é dizer: Senhor, ajuda nós, ajuda a gente. Porque tem uma religião me perseguindo. Não poste versículos na rede social, porque algum evangélico vai ter alguma coisa contra você e vai dizer que você é um herege.
Não estou dizendo todos, mas grande parte desse movimento está se afastando do evangelho. Evangélicos sem evangelho e cristãos sem Cristo, sem o reino, sem a direção do seu espírito. E isso vai nos ferir. Então eu encerro com o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Uma das cartas que Paulo mandou a uma igreja onde ele passou na sua segunda viagem, Tessalônica. Eles acreditavam que Jesus não iria mais voltar, ou que ele já tinha voltado e ninguém estava sabendo. Então Paulo escreve assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não chegou ainda. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Antes que venha o Filho, vai se manifestar nesse mundo o homem da iniquidade. Ele usa aqui o antropos, da hamartia. Ele está falando sobre o ser humano da iniquidade. Não é uma pessoa, é um espírito que vai estar espalhado na mente e no coração dos homens. E esse comando chamado de espiritualidade vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E vai estar dentro do santuário. Quando o Apocalipse fala da besta que vai ser adorada, é porque não é um governante nem uma pessoa, é um espírito, diante de quem todos vão se curvar em adoração, porque a besta tem contornos religiosos. Ela vai ser adorada. Em todas as cartas de Paulo, o grande inimigo de Paulo sempre foi a religião. Roma também, mas por conta da religião. Todas as vezes que alguém se opôs a Jesus, tentou impedir Jesus, tentou ridicularizar Jesus, todas as vezes que alguém tentou pegar Jesus no pulo, perseguir Jesus, matar Jesus, ou tentar torturar Jesus, todas as vezes que alguém se opôs a Jesus, esse alguém era um fariseu, um saduceu ou um escriba, sempre. Deus livra a gente da religião. Me ajuda a seguir o teu reino e o teu evangelho. Não permita que isso me tome, porque esse espírito da apostasia vai surgir do meio da religião. Muita gente quer saber quem vai ser a besta. Então, aliás, desde que eu me converti, desde os anos 70, já foi a Rússia, já foi a China, já foi a Ayatollah Khomeini, já foi Gorbachev, já foi Jimmy Carter. Sempre os evangélicos escolhem quem é a nova besta. Não é isso. É um espírito coletivo em que todos vão se curvar e, sem perceber, estarão contra Deus. O que eu estou dizendo não sei o que estou dizendo, eu só estou lendo textos que o apóstolo Paulo escreveu e lendo uma história onde esse apóstolo Paulo começou a ter os primeiros sinais desse tipo de perseguição que ainda veremos e já vemos hoje acontecendo na sua pele, na sua carne. Difícil, mas eu tenho que pregar, já que é o texto e a gente não está fugindo de nada. Deus nos abençoe a continuarmos sendo igreja de Jesus Cristo, sem sermos tomados pela lógica do ódio e suportando, porque a lógica do ódio vai nos machucar. E nosso coração, no fim das contas, é igual ao de Paulo. Eu vou continuar crendo no Evangelho, mesmo que isso me custe ou me machuque. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra desta manhã, obrigado pelo Teu ensino, obrigado pelo Teu Espírito que nos alimenta, pela Tua palavra que nos alimenta, nos torna a Tua igreja, gente
de joelhos aos pés da cruz, ouvindo o teu evangelho, crendo na tua palavra, crendo no teu amor, repartindo, Senhor, salvação e transformação. Mas não deixe, Senhor, que a raiva, o ódio, a violência tome a nossa mente, em nome de Deus. Cobre-nos, salva-nos disso, Senhor. Ao mesmo tempo que te pedimos que o Senhor nos fortaleça, porque esse sistema nos ofende e nos agride. Nos dá força para continuarmos vivendo o teu evangelho. Cobre-nos com a tua paz e com o teu amor. Leva-nos em paz para as nossas casas. Abençoa a nossa família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém.